esse episódio é um episódio diferente, tá? Esse episódio é um episódio que tem uma presença feminina, tá? E nova geração. Vai que você se identifica, tem muita gente começando, a gente tem que ouvir, a galera tá começando. Ela me falou que começou, mas nem tanto, mas a gente vai entender o que é, tá? Com vocês, Priscila Louveira. Eu não sabia se era Louveira ou Louveira, mas Tanto faz, eu aceito qualquer um. Cara, é um prazer estar aqui, eu tô muito feliz de verdade com o convite. E, cara, de verdade, é uma honra estar aqui, tô animada, tô ansiosa, tô nervosa, mas vai dar certo. Não, mas o nervosinho vai de início, assim, entendeu? Você vai começar uma coisa que você nunca fez. Aí depois você começa a ver o coração tá assim, ó. Começa a comer amendoim e tal, e já foi, vai embora, vai começando. Vai dar certo. E aí, me diz o seguinte. Eu quero saber, a galera também, né? Quem é a Priscila Louveira? Cara, então, eu comecei... tatuando, tem 7 anos que eu tatuo, já vai fazer 8 esse ano. Eu amo contar a história, porque desde muito nova, a minha mãe me incentivou em desenho sem perceber. Tipo, não só em desenho, na real, em arte no geral. Minha avó já gostava muito de desenhar, ela já pegou essa questão, já pegou e passou pra gente, só que eu tenho mais 2 irmãos. E nós 3 somos mais ou menos a mesma idade. Meu irmão é 2 anos mais velho do que eu, e eu tenho uma irmã gêmea. Eu e minha irmã temos mais um irmão que tem 2 anos a mais. E a minha mãe, para ela conseguir meio que conter nós 3, ela falava assim, ela pegava, sei lá, massinha, feijão, arroz, cru, e a gente fazia montagem com aquilo. Tipo, ela tava arrumando a casa, fala aqui, faz uma montagem aqui, e depois me mostra o desenho, me explica por que você fez esse desenho. E ela fazia muito isso. E eu sou filha de pastor. Eu adoro falar isso, que é um choque, ninguém entende. Tipo, ninguém entende não, ninguém espera, porque... Cara, a religião é uma coisa meio pesada, assim, pra tatu, né? Que tem preconceito e tudo mais. Mas, assim, graças a Deus, eu nunca me senti cobrada por conta disso, né? Muito, muito pelo contrário. Meus pais sempre me incentivaram muito. Mas tatuou no desenho? Os dois. Primeiro no desenho, pra depois eu começar a tatuar. No início, minha mãe não entendia se eu tava levando a sério, se eu não tava. Se era hobby, se era profissão. E ela falava, cara, por que tu não faz um curso? Sei lá, vai fazer... Porque eu fazia arquitetura na época. E daí eu larguei a arquitetura pra começar a tatuar. E ela queria que eu tivesse uma profissão, sabe? Tivesse um diploma, sabe? Eu falei, cara, aí até que eu sentei com ela, falei, cara, não é isso que eu quero. São os moldes, assim, a sua mãe, seu pai, no caso, assim, eu já entendo hoje que é uma preocupação muito boa. Uhum. E você... Sim. Você que está começando agora, como você começou e tal, tem que entender que é o normal, assim... a preocupação dos seus pais. Claro, lógico. Com o seu futuro, mas eu nunca... No início eu achava ruim, porque... Pô, tu quer ser levado a sério, né? Tipo, ainda mais que eu era nova, eu tinha 21 anos quando eu comecei. Então, aquele negócio tá tipo, eu quero que meus pais me reconheçam, não sei o que. Tem essa, né, de tipo, adolescente, sei lá. E aí, só que hoje eu entendo, sabe? Tipo, porque querendo ou não, na época não tinha... Eu acho que, eu vejo que a tatu tem muita gente começando agora. Você vê, tipo, de 3 anos pra trás. Mas há 7 anos atrás, porque eu vejo que a tatu muda muito rápido. Tipo, de um ano pra trás era uma coisa, 2 anos pra trás era outra. Então eu vejo a galera chegando, assim, de 2, 3 anos pra cá, tipo assim, 50 tatuadoras por semana que aparecem. Você fica assim, mano, como assim, sabe? E na época não tinha isso, tipo, ainda era poucos estúdios que tinham, então minha mãe ainda tinha a questão do preconceito de tipo, tatuagem é coisa de vagabundo, não faz nada da vida. Inclusive, eu comecei a ir muito em estúdio, porque, cara, eu não consegui, eu não sei se eu devo ter algum déficit de atenção, porque eu não consigo focar muito numa coisa por muito tempo, a não ser quando é desenho, tatu, obra, porque tu tem que estar ali concentrado, senão tu não consegue tatuar. Mas em escola, eu sempre fui muito voltada pro lado artístico. Acho que a maioria dos tatuadores são assim, né? Que não tem, que é inexplicável da nossa parte. A gente não sabe o porquê que a gente não consegue focar em matemática, geografia, história. A gente não vê graça nessas coisas. Na verdade, a gente tem que aproveitar os nossos talentos. Exato. É um talento natural. E respeitar também, claro, sabe? Porque a gente tem que entender que é nosso. E o foda é que a gente vê muito os pais querendo dar, tipo, isso aí é viagem de criança, sei lá, sabe? Impor outras coisas, né? Ao invés de incentivar. Mas isso é um processo também, não tem como. Acho que agora que a tatu tá começando, por ter a tatu comercial, eu acho que ela tá começando a ser uma coisa mais bem vista. Tá no hype, né? Tá exato, vendo um momento legal. Porque hoje em dia tem muita gente que começa, querendo ou não, né? Tem muita gente que começa a tatuar sem entender o que é tatu, que é pelo dinheiro.
Porque é o que aparece muito hoje em Sim, dia. é o que a galera acha, É né? o que a galera acha. Por quê? Porque os caras que aparecem muito tipo, na mídia, que eu falo, é os caras mostrando, tipo, ostentação, sabe? E daí a galera que vê acha que tatu aquilo, e não é. Pra gente chegar lá, cara, é tipo 20 anos você ralando pra caramba, e mesmo assim, tipo assim, você tem que ter um estilo muito seu pra você conseguir se destacar hoje em dia, porque tem uma variedade muito grande de artistas, sabe? Antigamente a galera fazia tudo. Tipo, o início da era tatu muito era difícil assim, ter na um minha- tatuador de oriental, de tradicional, de black work. Black work acho que foi até um estilo novo que inventaram, né? Exato. Então, hoje em dia tem aquele tatu de conceito joia, que a galera já começa a viajar pra caramba. E assim, é uma questão que por mais nova que seja, é difícil, mas a gente tem que respeitar também. Eu aprendi a respeitar tudo. Assim, Eu é isso que eu fico pensando, porque tatu pra mim hoje em dia é muita adaptação. Porque, cara, é muita gente chegando nova, assim, que tu vem com os estilos que tu fica assim, cara, mas isso não funciona pra tatu, sabe? E eu tenho pouco tempo ainda, eu sei pouco o que funciona e o que não funciona. Imagina os caras que estão há 20 anos vendo quem tá inventando estilo agora, por exemplo, de uma tatu mais superficial, assim, sabendo que não vai durar e tá no hype, tá estourado, igual aquela época do tatu de aquarela. Sim, aquilo ali eu sabia que não ia dar certo. Então... Quando chega uma pessoa fazer uma cobertura daquilo, eu olho e falo assim, você fez em tal data. Como é que você sabe? Eu falei, porque naquela época se fazia isso. Mas é isso que eu acho que vai acontecer. E eu acho que o futuro provavelmente vai ser tatuador que vai ser bom em cobertura, cara. Porque o tanto de coisa, de estilo que tá surgindo hoje em dia, que a galera não faz ideia e tá colocando, que eu acho mais bizarro, assim, como a gente falou mais cedo. Cara, lógico que a gente tem que respeitar, só que ao mesmo tempo tem coisas que eu ainda não consigo entender também, porque eu sou a nova geração, mas eu aprendi com os caras antigos, então eu tenho aquela questão do respeito da tatu e tudo, claro, de forma adaptada para hoje em dia e tudo, mas o que eu acho bizarro, tipo, gente que começou a tatuar há 3 anos dando workshop. É assim, ó. Tá ligado? Eu só tive a ideia desse projeto justamente por isso, porque ninguém me representava de uma forma geral. De respeitar os antigos, de respeitar o mais novo. Ninguém me representava e eu queria que as pessoas entendessem a história da tatu, entendessem a cabeça de uma pessoa mais jovem também, a pessoa que começou a tatuar. A gente entrevistou um cara que ele começou a tatuar há 3 anos. Para você ter noção, ele já estava na Cheyenne, na fábrica, de lá ele ia para o estúdio em Boston. Nossa. E depois ele voltava para aqui com 3 anos de tatu. E eu fiquei aterrorizado com o conteúdo que ele pode ajudar os caras mais antigos. E como você falou agora, o estudo da tatu dos caras antigos, como pode ajudar a galera mais nova. Então a gente precisa se comunicar. Então Tatuagem de Verdade nasceu por isso, para ver você, para ver todo tipo de tatuador, com todo tipo de pensamento diferente. Sim. Sem preconceito, entender Sim. o que é. Então assim, o seu ponto de vista, acredite, eu aprendo muito. Antes de chamar a Priscila aqui, ela ligou, quem fez essa conexão foi o Léo Novaes, meu irmão. Leonardo Novaes, amigo de muitos anos. Ele conhecia ela. Pô, tem uma menina que manda muito bem, todo mundo conhece, que é de um estúdio chamado Café Preto. Se não conhece, vai lá no estúdio no Instagram e tal. A gente vai deixar aqui embaixo. Ele falou, pô, ela tem um conceito de tatu bacana, ela tatua bem, brother. Então, fala com ela e tal. E a gente entrou nessa conexão e ela falou, pô, Angel, eu tenho medo porque eu não quero... Ela achou que ia ser sabatinada. Eu falei, não, eu quero saber de você como você pensa, não é o que eu acho. Sim, tá? sim. Isso é bacana, ouvir as Sim. suas histórias, de saber o que é. E eu acho que, pra mim, pelo menos, tatu de verdade é isso, tipo, de você entender que, pra mim, são 3 coisas, né? Eu acho que é o respeito pra galera que já tava na tatu há muito mais tempo do que a gente e respeitar tudo que eles têm pra ensinar pra gente, porque eu acho que é muito, muito valioso, sim. A persistência, porque tatu, cara, se tu não persistir, porque, mano, todo mundo já teve vontade de desistir, tipo, todo mundo que começa já me manda, tipo, aquelas perguntinhas que a gente faz no Instagram, a galera manda o que fazer pra não desistir, cara, não tá a fim de fazer e fazer, sabe, é persistir, quando tu tá acertando, é continuar acertando até virar excelência, e quando tu tá errando, quando tu tá achando que seu trabalho tá ruim, é continuar até que ele fique bom, sabe? É estudar. Exatamente, mas o estudo pra mim é isso, é você prestar atenção e persistir, tipo repetição, até que aquilo vire excelência, né? Mas assim, é muito tempo, são dias, são meses, são anos, claro que cada um tem um processo e cada um tem uma velocidade, né? Porque tem gente que aprende mais rápido que outras pessoas, enfim. E vai muito da aptidão que você tem de fazer. Tipo, eu amo fazer rosto feminino, por exemplo. Agora vai me dar um crisântemo pra eu fazer.
Não vai sair fácil. Porque assim, a diferença, agora você chegou na diferença. A diferença dos tatuadores antigos é que ele tinha que se virar e fazer tudo. Ele tinha que aprender no dia a dia. E hoje não tem mais isso, Hoje não cara. precisa isso. Porque tipo, a galera já te procura, porque hoje em dia pelo Instagram, a galera te procura pelo seu trabalho, não procura mais o que tu afim de tatuar. Muito raro, claro que acontece, mas muito raro a galera, uma pessoa aleatória chegar e falar, eu quero fazer um tribal comigo. Porque eu não faço tribal. Você vai ver no meu Instagram, é mais puxado pro nutricional, então é mais rosto feminino, principalmente, é o que eu mais gosto de tatuar, é animal, algumas plantas que você adapta no desenho. Mas não vai ter um tribal no meu perfil, então a galera não vai me procurar para fazer um tribal, por exemplo. Mas isso é bacana demais, que é uma conquista da atualidade. Você poder fazer o que você quer. Antigamente não tinha isso. Não você tinha, entrava, exatamente. tinha uns álbuns lá e você tinha que convencer a fazer uma tatu que você gostava, a pessoa nem gostava. Então tinha o seu conceito, é você ensinar um neo-tradicional para o seu cliente. Isso que tinha que ser feito na época. Sim. E era muito trabalho. Hoje, às vezes, a gente até que tem que fazer, né? Que dá não, isso aqui não fica legal, porque a galera vem com umas ideias que, cara, é bizarro, assim. Mas é engraçado porque como a gente tem a visão de como vai ficar na pele, a gente sabe que não vai ficar legal. O que encaixa, o que não encaixa, o cliente não tem. Cara, você tem ideia, já chegou uma cliente pra mim falando que ela queria tatuar, por exemplo, um leão com o rosto da avó dela. Tá ligado? E tu tem que falar, mano, não fica legal. Tipo, o que você acha de a gente fazer isso? E fazer a pessoa entender, parar pra pensar um pouquinho na ideia, como que vai ficar no futuro. Porque eu penso muito assim, eu penso em como que a tatu que eu tô fazendo hoje vai estar daqui 10 anos. Claro que não tem como a gente prever, né? Na verdade, você tem como você entender. E aí o estudo tá aí. É você saber como deixar isso pro resto da vida bonito. Exatamente. Entendeu? E com a linguagem, isso aí que a galera chama de linguagem de tatu. Sim. Ela tenta explicar, mas o que é linguagem de tatu? Eu falei, brother, é difícil explicar a linguagem de tatu. É um desenho feito pra pele que vai envelhecer bem e que tem que ser tatuagem de verdade. Por quê? Vai passar anos, Priscila, e a pessoa vai se ligar que fez aquilo ali e não teve sentido e ficou estranho, o aquarela saiu, mas o aí traço que eu falei, estourou. mas aí que eu falei, eu acho que talvez o futuro da tatu sejam os tatuadores que realmente saibam fazer cobertura, cara. A minha vida inteira eu fiz oriental, né? E aí depois eu abri um leque e comecei a fazer muito preto e cinza realista, justamente porque eu moro numa cidade que tem bastante sol. Então tinha que fazer tudo muito aberto, muito com respiração. Eu fui aprendendo e gostando, entendendo. Mas isso já tem um tempo. Mas eu fiquei na base do oriental, que isso é aquela base que se você fizer tribal, se você fizer qualquer coisa. Isso me fez melhorar, porque eu tinha que aprender a pigmentar o tribal. Eu tinha que chegar ao nome de família, eu tinha que saber fazer a linha e ficar o resto da vida. Então, qualquer tipo, estilo de tatu, você aprende algo. Sim. Então, aí você cria, você entra na enciclopédia, né? Você abre um leque. E quando a pessoa começa agora, vai que ela faz um rosto bem feito, mas ela não sabe fazer um traço. É normal isso acontecer isso. É como você falou, é legal você ter estudado um crisântemo. Eu não sei nem como é, hoje em dia, a pessoa começar com um estilo só. Porque se você me botar para desenvolver qualquer coisa, eu vou desenvolver. Não vai ficar o melhor do mundo, tá? Mas vai ficar. Cara, mas sabe o que eu vejo em relação ao estilo? Eu acho que sempre vai ser uma adaptação, porque eu acho difícil, eu sempre, em tudo na minha vida, eu penso muito a longo prazo. Eu acho difícil a gente conseguir manter uma constância muito grande, porque eu acho que a tatu tem a ver com a nossa evolução, conforme a gente vai evoluindo mentalmente, o nosso trabalho muda também. É muito difícil tu manter o mesmo estilo durante 20 anos. Não tem entendeu? Como. Tu mantém durante uns 10 anos, talvez. Começa a ficar batido, porque começa a dar certo aquilo, um monte de gente começa a copiar, já vira tipo, meio que passado, ultrapassado, digamos assim. Tem que inventar outra coisa. Eu aprendi muito com a mulher que faz neotradicional. Uma amiga minha, vou mandar um abraço pra ela, Lori Morato, não sei se você conhece. Ela é muito foda. Eu conheci ela, a gente dividia stand em Londres, na Convenção de Londres, que era um sonho meu, a gente trabalhou junto. Um amor de pessoa, me ensinou muita coisa e tal. Ela começou a tatuar já na Alemanha, em Colônia, não foi aqui. Ela é brasileira, ela é lá de Minas. Você também é de Minas, né? Sei, Então eu conheci ela lá. Ela é prima lá. De uma amiga minha. Muito sangue bom. Eu gosto de mineiro pra caramba, velho. E ela é um amor de pessoa. E ela me ensinou isso, ela fez, Rangel, seu trabalho é muito bom, gosto muito, mas você não pode fazer tudo. Na Europa não funciona assim. Isso eu tô falando em 2012. Caraca. Ela fez, você não pode fazer isso. Você tem que focar em algo e ser bom demais. Na Europa só funciona assim. E no Brasil, todo mundo tava na tocada de fazer tudo. E aí ela me ensinou isso e ela falou, vou falar um negócio com você que é especial mesmo, você precisa saber. E é o que você precisa saber também. Tipo assim, vai ser difícil. Você vai ficar uns 6 meses se quebrando, sendo arrogante,
não tendo trampo todo dia, até depois de 6 meses, Angel, vai virar. E hoje a galera já começa assim. Sim, mas é difícil você achar, igual eu falei, é difícil você conseguir achar. Eu não sei se, por exemplo, quando eu comecei a tatuar, eu queria muito focar no neonutricional, só no neonutricional. Aí eu comecei a ser aprendiz do Léo Lobinho, ele tatua lá em Belo Horizonte. Ele, pra mim, ele é meu mestre até hoje. Eu tenho ele, assim, cara, como meu pai da tatu, assim, pra mim. E aí, eu comecei a ser aprendiz dele e ele faz tradicional. Aí eu comecei vou ir pro tradicional, porque tu começa a pegar pra você ter ideia, teve um amigo meu que me viu tatuando, que eu postei algum vídeo no Instagram, ele virou pra mim e falou, caralho, tá tatuando igual o Lobinho, tipo, o jeito de você tatuar tá igual o dele. E tal, falei, como assim? Ele falou, não sei explicar, eu acho que você tá parecendo um Lobinho tatuando. Aí eu comecei a pegar mais o tradicional, e tradicional assim, na minha cabeça ainda era old school. Eu comecei a migrar para old school, eu falei, não, quero dar um tradicional de novo. Aí tu vai pegando outras referências. E é difícil aí tu acorda um dia pensando, pô, não, agora eu vou fazer só rosto feminino. Aí tu faz um animal que tu gosta. Pô, opa, não, peraí, eu quero fazer animal também. E aí é difícil, sabe, tu cada hora, porque como tem muita informação hoje em dia no Instagram, tu vê um monte de estilo foda, um monte de tatuador foda, né? Eu gosto de neotradicional. Vou caçar um monte de tatuador, só que cada um mesmo sendo neotradicional são estilos muito diferentes. Então tu não sabe qual vertente tu quer seguir, sabe? Uma época muito interessante do neotradicional foi uma época que todo mundo fazia neotradicional, que foi um pouquinho depois disso aí, que você chegava a uma convenção na Europa e todos os stands eram neotradicional, velho. Era muito louco. Nossa, eu ia matar lá. Tinha muita gente, tinha galera que começou a onda, né? Que eu vi, a primeira vez que eu vi foi com o Eckel. Não sei se você conhece o Eckel. Não conheço. É um cara que ele é alemão também, ele trabalhou em Londres um tempo, trabalhou numa cidade próxima, em Brighton também, e ele é muito bom, mas ele não bota nem testeira no stand, ele é muito quieto. Então talvez você não... E se eu te mostrar os livros dele do início, você vai chorar, que é lindo. Eu vi a primeira vez que eu vi aquilo ali. Ele era muito famoso naquela época, mas ele é meio contraído e todo mundo comprou a ideia dele. E é um estilo muito lindo, porque mistura o realismo com o tradicional mesmo. Sim. Que aí faz um mix, é bonito e tem linguagem de tatu demais. E dura, tipo, você vai ver uma pessoa faz uma tatu dessas colorida, vai durar 10, 20 anos. Porque é sólida, são cores sólidas, né? Claro que tem a nuance também sei lá, seja do preto ou seja das cores, tem a nuance também, mas são mais sólidas as cores, assim, não é aquela coisa muito superficial, né, pigmentação que eu falo. E eu, pelo menos particularmente, acho que é um estilo que dura muito na pele, né, por misturar, né, o realismo, que é uma sombra mais superficial, pelo menos normalmente era, e o tradicional, que são cores chapadonas, assim, né. Eu mamo e, sei lá, eu bebo muito no tradicional mesmo. Eu acho lindo também. Porque eu acho que é a base de tudo. E é temporal, né? Tipo, cara, tu vê tradicional de 20 anos atrás, daqui, sei lá, 10 anos pra frente, vai continuar bonito. E não é parece que não perde, sempre fica bonito. A impressão que eu tenho é essa. Não é igual a aquarela, que teve um hype da aquarela e hoje em dia ninguém mais faz, sabe? Sabe o que acontece? Quando eu vi o seu trabalho, eu entendi isso. Eu falei, não, ela gosta de tatuagem tradicional, não é tradicional. E dá pra ver que ela entendeu a linguagem do tatu, ponto. Era isso que eu saquei, na hora. Porque dá pra ver no portfólio. Ela faz do jeito dela, mas dá pra ver as influências dela. E quando a pessoa faz, tipo, nada contra, tá? Mas quando você faz a parada meio aquarela, sei lá, a gente tá pesando na aquarela, mas qualquer estilo que não funcione na pele, você percebe, pô, o cara vai deixar borrado aquele amarelo. Pô, não tem como ficar muito tempo. Aí você já sabe, tá ligado? Eu falei, pô, cara, tá legal, mas não dá. Eu vi uma amiga ontem, tava conversando com uma amiga ontem, e ela tinha aquelas tatu neon, assim. Mas assim, claro, não foi... Eu não sei como funciona a tatu neon com cor chapada, assim. Sim. Nunca vi, pessoalmente. Mas ela tem uma escrita, assim, de neon, que não dá nem pra ver. O amarelo não dá pra ver. Tipo assim, daí ela falou, não, mas o intuito da tatu do neon é realmente só ver em luz neon. Mas, cara... Tipo, pra mim, porque eu aprendi com pessoas mais velhas e tudo, não faz sentido. Porque, cara, tatu, tecnicamente, tu quer mostrar, sabe, pros outros. Não quer, não sei, claro que depende também, né? Porque igual os caras da Yakuza, normalmente são tatus mais... Sim. O ideal é não mostrar, né, digamos assim. Mas é um conteúdo mais histórico não mostrar. Né? Sim, tipo assim, sim. o porquê, respeito e é uma máfia. Hoje em dia, por ser uma coisa muito artística, né? Porque tatu
Antigamente eu acho que eu via tatu mais como uma certa rebeldia, sabe? Da galera, não rebeldia de uma forma ruim, de uma forma positiva, da pessoa se impor mais, sabe? Eu via muito assim, hoje em dia é mais arte, a galera vê como arte, sabe? Exato, a gente estava conversando muito com os tatuadores mais antigos e todo mundo entrou pela mesma onda. Eu estava conversando com o Jazz, ela fez, eu vi um som, era roqueiro, eu queria ter as tatu e a galera me olhar mesmo e eu queria ser roqueiro e já foi. A onda era essa. Hoje a galera não tem essa visão. Hoje a galera, e faz muito parte da autoestima, eu acho. Igual tem muita gente, aquele meme que a galera fala, fique mais bonito pelado, faça uma tatu. A galera vê assim, sabe? Sai do estúdio, puta, tô mais bonito hoje, sabe? Tipo, agora que tá tatuado. Mas assim, acho que é a evolução de tudo, não só da tatu. Tipo, hoje a gente tá aqui no Rio de Janeiro, tal, você conversa com a pessoa, a primeira coisa que a pessoa faz é, qual é o seu Instagram? Aí você passa o Instagram e pá e tal. Tipo assim, nem conversa muito quem é você. Aí a pessoa quer estar na rede social lá. Mas assim, hoje eu entendo, eu busco entender como conversar com pessoas mais novas, como essa pessoa que começou numa época diferente, com respeito diferente. Mas olhando o trabalho, você percebe que a pessoa entendeu o que é tatu e a pessoa que não entendeu. E assim, nada contra, eu espero que as pessoas entendam, que tenham entendimento logo no início. Porque é gostoso você saber que assim, o cara, ela assistiu agora, ela estava aqui atrás, que a gente fez o podcast agora com o Caio, o mestre Caio, e com certeza você pode até não concordar com ele, mas você entendeu a cabeça dele. Não, lógico, mas é porque eu pelo menos vejo assim, cara, não tem a gente que chega agora, não tem como concordar ou não concordar, porque era uma vivência que ele teve na época. Antigamente, pelo que já me contaram de história de tatuadores antigos, cara, não podia ter mais de um estúdio no mesmo bairro. Porque era tipo os caras ir lá no estúdio quebrar tudo, botar fogo, e era tipo a galera brigava mesmo, de ficar puto um com o outro de verdade. Porque nasceu na marginalidade. Hoje em dia não. Hoje em dia tem, tipo, 7 estúdios, numa quadra tem 7 estúdios diferentes, sabe? Então não tem, eu acho que é mais da nossa parte, que chegou agora, cabe mais a gente entender. Não tem que concordar ou não concordar, porque é uma história que passou. Óbvio que, obviamente na época, o machismo era muito pior, era muito maior e tudo mais, então nessa questão, não temos que concordar, e daí a gente tem que mudar a visão, e etc. E os caras daqui pra frente também, obviamente. Só que é uma história que está sendo contada. E não acaba agora. E não tem como a gente mudar. Entendeu? Então é mais a gente escutar e aprender mesmo, sabe? O que não fazer, o que fazer. Exato. E ouvir. Aprender, sim. Porque aquilo ali já foi testado. Se o cara faz aquilo há 45 anos, ele sabe. Sim. Cara, ele tá falando pra te zoar, ele sabe. Sim. Aí ele já tem uma cultura diferente daquela época. E talvez ele é mais grosso mesmo, que talvez seja nem nossos pais, nossos tios, mais grosso mesmo, entendeu? Mas você tem que entender a situação. Uma vez eu cheguei num restaurante bacana, o cara começou, eu percebi que o cara queria me tirar, sabe? Porque você faz tatu, eu tenho um amigo que fazia tatu, pai, num quartinho, aquele negócio bem assim. Eu falei, irmão, ele e tal, porque era bem marginal, né? E agora ele... Eu falei, pô, irmão, vou te falar uma parada, a tatuagem veio da marginalidade, eu tenho muito orgulho disso. Quebrei o cara. Porque é verdade, eu tenho orgulho disso. Mas é igual... eu acho legal esse baque que a gente dá. Tipo, a galera, geralmente, a impressão que tem, principalmente da história que a gente tem de histórico de tatuagem, não sei o que tem muito preconceito. Eu acho legal quando o cara é todo tatuado, tipo, tem aquelas caras que o cara escuta rock o dia inteiro. E o cara é super gente boa. A gente quebra, assim, porque tu acha que o cara vai ser um grosso, vai ser porque é todo fechado, tatuado, usa só preto, gosta de rock. Você vai conversar com o cara é super gente boa, sabe? Educado, simpático. A pessoa fica assim, não espera, sabe? Não esperava. Eu já lidei com muitas pessoas, assim, do hardcore, não sei o quê. E isso eu acho isso muito legal. É bacana porque hoje em dia a tatuagem tá do mundo, não é mais de uma galera, sacou? Eu gosto dessa parte, porque assim, tem muita gente que acha que tinha que estar recluso mesmo, desde aquela época mesmo. E eu discordo, eu acho que a tatuagem tem que ser pra todo mundo. Mas se fosse porque não é minha, não é do antigo, exato, não é se fosse ninguém. daquela época, quase ninguém ia ter hoje em dia. Entendeu? Hoje em dia quase ninguém ia ser tatuado e quem fosse ia ser um número muito restrito. E não sei até que ponto, hoje em dia eu vejo pelo menos as pessoas que trabalham como tatu, ter a questão do profissionalismo, de chegar e ter horário certinho. Antigamente a galera ficava no estúdio o dia inteiro, porque claro que a tatu era totalmente diferente antes. Que era basicamente tu ficar no estúdio, chegava uma pessoa e olhava catálogo, igual tu falou, aí tu tinha que tentar, não faz, vamos fazer isso aqui, mas a pessoa vinha em catálogo. Hoje em dia o catálogo que a pessoa vê no Instagram, aí já chega com uma ideia pronta. A minha educação é completamente diferente, assim, os caras
que trabalham comigo, a galera que trabalha comigo, fala assim, não, tem um horário, hoje em dia funciona assim, né? O cara fica no Instagram, marca o horário dele, 3 da tarde da quarta-feira ele vai. E aí o cara não se insere na terça que tá desenhando dentro do estúdio. Ele acha que só basta tá na quarta-feira, 3 da tarde, para tatuar. Eu acho que isso acaba perdendo um pouco da essência. Mas eu acho que talvez falta um pouco, porque eu também falo por mim também, porque eu não tenho paciência, porque como a gente sabe como é a vivência da tatu, a gente já espera que automaticamente o outro vai entender. Só que não, os clientes não estão acostumados, não é vivência. Geralmente os clientes que chegam pra gente são pessoas, a não ser quando a gente tatua amigo e tudo, são pessoas que não estão no meio da tatu. Então a gente tem que explicar, é bom você separar o dia, tipo, não pode levar acompanhante, a galera chega com 35 pessoas na sala e quer levar todo mundo pra dentro da sala, não pode levar acompanhante, por conta disso, tem que separar o dia inteiro, o ideal é separar o dia inteiro, porque eu pelo menos não gosto de tatuar sob pressão, tipo, o cliente chega lá 2 horas, 6 horas, eu tenho que estar... Tem um compromisso, sabe? Eu falo assim sempre também. Eu falo, você vai marcar comigo, separa o dia pra gente fazer. Na hora isso. começa, não sei a hora que termina. É isso, mas é que eu acho que falta da gente também, por falta de paciência, pode ser por mim, eu posso tá falando por mim, então. Por falta de paciência, explicar melhor. Porque às vezes, por exemplo, eu acabo de explicar pro cliente o que ele tem que fazer pra cuidar da tatu. Só que pra mim é tão óbvio que você sempre esquece de falar alguma coisa. Que pra mim você fala mesmo. Aí a pessoa vai pra casa. Só que geralmente as pessoas que tatuam também estão nervosas. Terminou o tatu, já tá meio ansiosa, assim, sei lá. Aí a pessoa pega e manda mensagem assim, porque eu faço orçamento pelo WhatsApp. Acabou de sair, eu acabei de explicar, a pessoa vai e manda. Então, como que cuida da tatu mesmo? Aí eu, acabei de explicar. Só que, cara, eu sei, eu tô acostumada com isso. A pessoa nunca teve... Eu vou te dar uma dica bacana, que eu fiz e funcionou comigo. Eu aprendi muita coisa com muita gente. E às vezes eu também tenho que ensinar também, né? Dizer assim, a gente fez um vídeo de boas-vindas e de agradecimento depois. É um vídeo curto de 1 minuto, onde a gente fala o que ele tem que fazer antes da tatu, como marca, tal, pá. A gente manda no Instagram ou no WhatsApp, bufa, a pessoa recebe, 1 minuto. Olá, tudo bem? Então, para você marcar, faz isso. Seja bem-vindo à nossa família Rangel, que é o costume. Mas isso antes ou depois de tatuar? Antes de tatuar. Aí ele recebeu, pai, ele vai decidir se vai marcar ou não vai. Aí ele vai entrar em contato, mas metade do que tinha que ser dito já deu num clique. A gente já mandou. Vai tirar as dúvidas e depois, quando acaba, então, agora que você fez seu tatu, você faz isso, lava assim, aí vai mostrando as imagens. E você passa a mão assim, que foda, aí, cara. quando acaba, muito obrigado, agora até a próxima. Ufa, a gente manda também. Então, tipo assim, resolveu a minha vida. Quando acaba, antigamente, eu falava pro cliente e dava um panfletinho que é tipo um postal, um desenho e os cuidados. Mas o cara perdia um postal desse tamanho, vira tudo digital. Sim, às vezes nem lê também, né? Tipo assim, não tem paciência. Aí o cara recebe um vídeo. Não, e aí a pessoa tem mais paciência também pra ver, ainda mais quando o vídeo é bonitinho, feito bem bonitinho. Cuidado. Mas isso é legal também, porque faz a pessoa entender com mais seriedade o seu trabalho. Porque ainda tem gente que acha que tatu é legado e não é mais assim, sabe? Eu me preocupo muito em passar o valor exato. Sim. Não é o preço. Sim. Quando você não tem mais nada para passar, se você não tem nada, você passa só preço. Então, uma coisa que eu aprendi fora, eu comecei a aprender fora da tatu agora. Eu já saí da tatu para olhar para outras coisas, porque isso não tem. E aí conheci um barbeiro que fazia isso, de Minas. E aí o barbeiro ele explicava como ele trabalhava, ele passava o orçamento dele por PDF, explicando quem era ele, por imagem, e depois ele explicava e qual era o valor, como ele cobrava, quantos dias esperava, tal, com quem falar e tal. E aí eu entendi, e aí ele passa todo o valor, porque às vezes o pessoal está vendo e quer somente uma tatu. É diferente de querer uma tatu da Priscila. Sim, tá entendendo? Lógico. Sim. Então eu me dedico para a pessoa entender quem é o Rangel, como eu trabalho, eu fico no stories mostrando o meu dia a dia, olha só. Deixa eu fazer isso aqui, eu não fico bom dia seguidores, tá entendendo? A galera, o trabalho que tem que fazer isso aqui, esse cara aqui me procurou, a mãe dele que aconteceu isso, eu vou explicando, tal, mostrando o desenho como eu faço, colando o desenho e... A pessoa entendeu por que eu fiz isso. Quando eu comecei a me comunicar, o meu cliente começou a chegar pronto. Pronto mesmo, ele já confia, fica quieto, e pô, eu quero aquilo ali. Aí o cara só quer aquilo ali, ele só quer o seu trabalho, ele nem quer mais... Ele sabe que você faz bem, sabe como é que você faz, ele não quer mais. Que gera confiança pra caramba também. Então isso é uma dica bacana, velho, que mudou a minha vida, porque eu comecei a fazer isso, eu não precisei nem mais debater mais. O que eu faço, o cara aceita, porque é uma energia bacana, o cara vai entendendo, o cara vai... Ele te conhece um pouco antes.
Aí ele marca, sei lá, para alguns meses depois, quando marca para algum mês, ele fala, pô, agora eu tô com a Priscila, aquela Priscila que faz desenho assim, entendendo? Que gosta de neotradicional, que chega lá e explica, ó galera, eu vim no tradicional, faço tradicional porque a base da pele, preto, aplicação sólida, e agora eu uso isso por uma parada mais realista, que o nome é neotradicional. Se você explicar isso, funciona. Sim. Isso é bacana, assim. Esse aprendizado a gente não tem em escola, não tem em faculdade, a gente tem que ter essa conexão. Sim, sim. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Cada um tem uma... Não tem... Até quando tu vai aprender, tipo, sei lá, tu vai pegar um workshop pra fazer ou vai aprender a tatuar com... Que eu fiz muito isso, de tatuar com gente que eu gostava do trabalho e a pessoa ia me explicando. Mesmo a pessoa explicando, tu tem que fazer isso com a agulha, tem que fazer assim, assim. Às vezes tu vai fazer, tu não consegue fazer. Tu tem que porque fazer o seu jeito. Porque às vezes funciona pra pessoa e não funciona pra você. Exato. Então, esse negócio de vivência que tu vai tendo com cada um, é igual tu falou, tu não aprende workshop, tu não aprende, sabe? Porque cada um tem uma forma de lidar com o cliente, cada um tem uma forma de tatuar mesmo, sabe? Que eu lembro que quando eu tava começando a aprender, meus amigos falavam, você tem que fazer assim, 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 com a agulha, exatamente nessa posição. E eu ia fazer, não saía, sabe? Porque minha mão é pequena, por exemplo. É um cara que tem uma mão de 2 metros, vai me ensinar a fazer, sabe? Como é que eu fazia, tipo... E aí... Tem que ser mais confortável pra você. Exato, exatamente. Não tem uma tabela, tá ligado? Sim, tem que ser feito. Sim. E não tem como tu passar como padrão, assim. Claro, no workshop tu vai, sei lá, se tu for fazer ou tu for aprender, tu tem que entender que tu tá aprendendo alguma coisa genérica. Tipo, a pessoa tá te explicando como ela fez pra chegar. Funciona com ela. Exato. Daí tu vai pegar o que isso aqui dá pra aplicar no meu trabalho, isso aqui também. E é junção de não, você não vai pegar aquele workshop pra fazer, não, vou fazer exatamente igual, porque o meu trabalho vai ficar igual dessa pessoa. Porque por mais que a gente no realismo a gente vê muito isso. Por mais que seja a mesma imagem... Dá pra reconhecer. Dá pra ver que quem fez, cada tatuador que fez a imagem, tipo, é diferente, cara. Porque tu sempre vai colocar a sua identidade ali, sem você perceber, né? Óbvio. Eu tenho um amigo que ele sempre tatuou muito bem. Ele foi professor de desenho durante 12 anos. E logo após, ele resolveu fazer uma parada de uma escola de tatu, uma parada que é lá em São Paulo. E ele foi o primeiro que eu vi fazendo isso, mas ele faz com muito amor, porque ele foi professor de desenho durante 12 anos. Uhum. E ele me falou uma parada muito importante que eu não tinha notado. Ele falou, Rangel, eu ensino biossegurança, desenho, aplicação, funciona como funciona na pele e tudo mais. Se a menina for tatuador, tatuadora, ou fotógrafo, ou dentista, aí eu não sei, o meu papel eu fiz, eu ensino básico, não tem como você pegar e introduzir, e é real. Mas é porque eu acho que a gente sempre vai aprender a ser grande com o básico, óbvio. Tipo, tu vai pegar o que eles te explicaram o básico do básico e tu vai adaptar pro seu estilo, sabe? Daí tu vai, isso aqui não funciona comigo, isso aqui funciona. E é muito doido a gente ver uma coisa que na sua cabeça parece óbvia funcionar com um e não funcionar com você. Tu fica, porra, eu queria pegar isso aqui, mas não consigo, sabe? Porque não funciona comigo. Igual eu falei, por exemplo, o exemplo da mão, sabe? Tipo, o cara tem uma mão grande, vai conseguir fazer uma coisa que eu não vou conseguir fazer, porque a mão é pequenininha, sabe? Ou tem mais facilidade de fazer um movimento com a máquina que eu não vou conseguir fazer, em vez de pegar um traço... Cara, eu não consigo pegar um traço reto rápido, tipo, eu vou parando, sabe? Eu não consigo... Como é que tem gente que consegue puxar o traço rapidão ou conseguir fazer o movimento da mão circular, assim? Eu tenho que ir parando, porque a mão é muito pequena, não chega, sabe? Entendi. Então, cada um tem uma adaptação certinha pra fazer. E não tem... sei lá, a gente não tem que ter que fazer igual, sabe? Não é receita, né? E eu acho que a grande graça da arte é que cada um encara de um jeito, faz de um jeito e tem um resultado de um jeito, que você olha e fala, não, isso aqui foi uma pessoa que fez. Eu gosto muito, assim, eu aprendo muito com a pigmentação de um, com o tipo do traço do outro, com a diagramação de como encaixa o desenho do outro. Então, tipo assim... Não, inclusive os desenhos que a gente faz pra tatu é uma junção de, sei lá, 40 referências. Sim. Eu, pelo menos, quando eu vou tatuar, quando eu vou fazer um desenho, eu pego muita referência. Eu pego, tipo, 30, 40 referências pra fazer um desenho pequenininho, sabe? E é uma junção, tipo, as pessoas perguntam, como tu conseguiu fazer isso? Veio da sua cabeça? Não, veio, tipo, óbvio que veio da minha cabeça, mas é uma junção de muitos desenhos que chegaram num desenho específico. É muito difícil a gente conseguir criar, por exemplo, faz um leão aí agora. É difícil tu conseguir criar um leão todo elaborado só da sua cabeça, sem pegar referência. Primeira coisa que você vai fazer é Pinterest, sei lá, Instagram. Olha a referência. Às vezes eu demoro mais tempo pegando referência do que desenhando.
Porque na minha cabeça, eu geralmente funciono assim, quando eu vejo que eu tenho um desenho muito, por exemplo, tatuei o dia inteiro, aí eu tenho um desenho muito complexo para fazer no outro dia, na pausa de uma tatu para outra não, eu só faço uma tatu por dia, mas na pausa da tatu, quando eu faço, eu pego um monte de referência, olho referência, quando eu chego de noite eu já sei que eu vou desenhar. Porque eu fico, enquanto eu tô tatuando, eu fico pensando... Você já editou na cabeça. Então aí eu desenho rápido. Só que eu fiquei 3 horas procurando, sabe? Eu pegando um monte de referências, tipo, isso aqui não vai ficar legal, isso aqui não vai encaixar, nananana. Aí pra depois você pegar e fazer um desenho só, sabe? Depois e você tem, assim, as referências que você segue, mais assim, mentores artísticos de tatu? Porque, assim, eu pego referência em tudo que é lugar agora, eu não pego referência de tatu. Mas, assim, tem coisas que eu olho outras coisas já. Então, mas o ideal, já me falaram isso, que eu não faço, eu tenho que começar a fazer. De pegar ilustração, não pegar tatu, pra você olhar de referência. Porque senão tu copia muito. Não copia de, vou fazer igual. Mas tu pega muita coisa igual e faz... Jeito, né? O ideal é você pegar ilustração. Mas assim... Mas eu não tenho... Mas funciona pra pessoa que te fala isso, é vai. Aquilo que a gente falou. Mas é porque eu acho que ilustração é muito viajado também. Tem umas coisas, tem muito detalhe, que a gente nem pensaria em colocar na tatu, por exemplo. Porque tatu é uma coisa mais... Assim, pra mim, que eu trabalho com neotradicional, então eu olho mais referências limpas, digamos assim, né? Sim. Sem muito... Mas aí tem, sei lá, realismo, braço fechado de realismo, tem um monte de detalhezinho, que é bizarro. Eu fico olhando assim, cara, eu nunca ia conseguir fazer isso. Nunca. E lá no braço a pessoa tá perfeito, sabe? Cara, é bizarro isso, é engraçado. E eu acho muito legal tu ver a variedade de trabalho que tem hoje em dia. Tá até no realismo, tem gente que faz um desenho mais... eu uso muito realismo, não sei porquê, eu tô falando que... Não, porque você vê bastante, né? Tem procura, sim. Ela te procura fazer isso, não? Não, então, é porque como eu trabalho com neotradicional, é a mistura, né, do realismo com o tradicional. Então muita gente acha que eu faço foto de fulano, ciclano, eu até faço, mas eu adapto no desenho, eu não pego a foto e faço, igual no realismo, por exemplo. Eu pego e adapto, vou fazer essa foto, colocar uns detalhes, igual no tradicional. Vai botar no seu estilo, que é o que precisa. Exatamente. O cliente precisa entender que tem que ter uma tatu sua, não adianta você tentar fazer algo de alguém, você tem que pegar e falar a sua linguagem do desenho que ele quer. Então, mas o que eu acho legal é que com o tempo a gente vai, sem querer eu acho, que acaba afunilando para isso, de a gente não ter que explicar mais o nosso trabalho. As pessoas já vêm te procurar sabendo que você trabalha daquela forma. Porque você só posta aquilo, por exemplo, no Instagram, sabe? Isso eu acho muito legal, porque eu lembro que no início um monte de gente me procurava pra fazer umas coisas que eu não fazia. Sabe? Blackout, tribal, maori. E hoje em dia é muito, muito raro isso acontecer. Tipo, até a escrita pra mim quase não chega mais. Que eu chegava muito, até... E você faz assim quando aparece? Faço, assim, tribal, oriental, essas coisas não, porque acho que tem que ter um estudo muito... tem que ter um estudo foda, eu acho, em relação a esses estilos. Mas um trabalho comercialzinho, escrito sim, e tal? Faço. Eu pego tudo. Hoje em dia eu pego tudo. Tipo, eu não fico... geralmente eu pego, por exemplo, vou pegar um dia pra fazer só escrita. Aí tu atende um monte de cliente e faz só escrita. Mas ultimamente não estão me procurando pra fazer. Mas faço, não tem problema nenhum em fazer, não. Pego o que tiver aparecendo no estúdio, eu pego. Mas isso é bacana, você vai aprendendo também. Sim. E vem cá, como é que você veio parar no Rio de Janeiro, você de Minas pra cá? Cara, então, eu não sou mineira. Não sou mineira, sou gaúcha. Gaúcha? Uhum. Quem me falou que você é mineira? Foi você? Foi? Não, mas eu morei 15 anos em BH. E aí, então, quando a galera me pergunta de onde tu é, não sei. Não sei te falar, porque olha só, eu nasci no Rio Grande do Sul, fui pro Paraná, mas eu nunca morei na cidade que eu nasci. A cidade que eu nasci chama Carazinho, é interior do Rio Grande do Sul. Nasci lá, fui pra outra cidade no Rio Grande do Sul, eu não lembro se era Frederico ou alguma cidade com I, que eu esqueci o nome. Uhum. Fiquei pouco tempo lá, fui pro Paraná, voltei pro Rio Grande do Sul, voltei pro Paraná e fui pra BH. Aí eu fiquei 15 anos lá, eu mudava muito por conta do trabalho do meu pai, a minha família toda ia atrás. E aí eu fui parar em BH, eu tinha 15 anos. E eu lembro que eu não queria ir, porque eu já tava... Era aquela época, tipo, a gente tava começando a criar raízes, assim, na escola que a gente era novo, né? Eu e meus irmãos. E a gente não queria nem ir a pau, assim, pra BH. Putz, nada a ver, não conheço ninguém. Porque BH, não vou falar BH, né? Eu vou falar... Minas tem muito tatuador que eu gosto, é uma linguagem muito foda de tatu. É? Tem a Camila Rocha, tem o João Chaves,
Eu vou esquecer um bocado aqui, mas tem muita. Tem o Diogo Nogueira, tem uns caras cabulosos, a mina manda o muito Diogo bem. é de BH. Gente boa demais. Você Ele conhece é ele? gente boa. Eu já troquei umas ideias com ele, mas ele é bem gente boa. Eu conheci ele, eu fui pra BH, cheguei lá, eu tenho uma mania. Se eu estiver passando pela rua e tiver um estúdio de tatuagem, eu entro. É? Se chegar ali e souber que alguém tatua, eu entro. Qualquer estúdio? Eu entro. É? Opa, tudo Que bom, pai e tal. E aí, porque eu curto, eu entro. E aí no dia que eu entrei no estúdio dele, eu não sabia. Na Savassi? Na Savassi. Uhum. Aí quando eu entrei no estúdio dele, ele, pô, Angel, e aí, como é que tá? Só que assim, eu não lembrava exatamente dele, tá ligado? Ele fez, não, é porque a gente tava numa convenção em Roma e tal. Aí eu lembrei. Aí ele foi mostrando que ele tava com o Hugo também, não sei se você conhece o Hugo. Aí tava com o Hugo, tal, um cara que trabalhava com ele. E aí ele parou, desmarcou tudo que ele tinha a fazer e ficou uma semana dando rolê na cidade, mostrando não sei o que lá do padre. Que foda. E ele é todo mineiro que conhece sangue bom, velho. Mandar um abraço pra todo mineiro que me trata hiper bem. E na convenção que eu fui lá também, no Marquinhos, Portal Tatu, que Portal Tatu era... Era o BH Tatu na época que tu foi? Eu acho que era isso mesmo. É? O Marquinhos tipo assim, Marquinhos era tipo um Instagram de tatuador. Você pagava por mês e ele botava suas fotos lá, aí tinha o mapa do Brasil, você clicava no Brasil que não te achava por ali, coisa antiga. Mas era bacana que ele organizou a tatu, fez parte da história da tatu também, sim. Marquinhos. Sangue bom também, assim, Minas sempre foi muito presente na tatu, pra mim, eu acho que pro país inteiro. Entendeu? É assim, eu conheço muito tatuador muito foda. E pra mim, as minhas inspirações de tatu foram todas em BH. Quando eu comecei a tatuar, eu, assim, sendo muito sincera, eu nunca tive a pretensão de ser tatuadora. Eu comecei a tatuar porque eu não queria fazer mais arquitetura e eu queria fazer alguma coisa voltada à arte. Como eu tenho muita dificuldade de sentar e estudar, eu não fazia nada de tarde. E daí eu fui fazer uma tatu, essa tatu aqui, que já virou cobertura, que o Lobinho cobriu pra mim. Eu fui fazer uma tatu que estava embaixo dessa e eu virei amiga dos meninos do estúdio. Claro, eu comecei no estúdio todos os dias. E aí, um deles viu meus desenhos e falou, eu tatuava, assim, eu desenhava mal pra cacete, mas na época eu achava que eu desenhava bem. Aí os meninos falaram, por que tu não começa a tatuar? Aí eu comecei porque eu tava naquela época, eu queria ser independente financeiramente, não sei o quê. Aí eu falei, começar a tatuar. Daí eu comecei a vender arte em shape usado de skate. Comecei a fazer e vender para eu conseguir dinheiro e comprar material de tatu. Porque eu não queria contar com a ajuda dos meus pais, porque não sabia se eles iam achar bom ou não. E aí, só que o meu pai apoiou. A primeira maquininha de tatu que me deu foi ele, inclusive. E aí eu fiz a grana, comecei a fazer, daí que minha mãe começou a ver que era sério. Daí eu cheguei pra minha mãe falando que eu não queria mais fazer faculdade. Porque eu pensei assim, cara, eu vou ter que... Porque eu sempre entendi que para eu ser boa numa coisa, eu tenho que focar naquilo. Eu não consigo fazer 50% aqui, 50% aqui. Porque eu já tenho um problema de me concentrar. Imagina se eu fosse ficar fazendo faculdade e tatuando. Eu entendi, eu pensava assim, uma hora eu vou ter que fazer TCC, vou ter que fazer estágio e vou estar tatuando. Não vou conseguir conciliar. Então eu vou ter que parar de tatuar, e é o que eu não quero. Então, eu vou largar a faculdade, em vez de pegar o tempo de faculdade para estudar, vou estudar desenho. Aí comecei a fazer um curso de desenho. Eu fiz de realismo uma época, depois eu fui para desenho no geral, assim. E aí eu comecei a estudar e comecei a levar a sério. Daí eu comecei a entender que aquilo, eu queria aquilo, só que eu não fazia ideia de onde que eu ia parar, sabe? Com tatu, a gente não começa pensando, pelo menos eu não comecei pensando, eu quero ir para a Europa tatuar, eu quero morar no Rio de Janeiro. Eu sempre quis morar aqui uma época, eu lembro que uma época na minha vida eu ficava vendo foto do Rio, eu ficava, caralho, eu quero morar lá um dia. Só que eu nunca pensei que a tatu fosse me levar. A tatu te trouxe até o Rio. Tatu tudo que eu tenho, assim, materialmente, a maioria dos meus amigos, tudo é a tatu que me deu, sabe? A tatu, eu acho muito foda, porque a tatu dá muita coisa boa pra gente, sabe? E que a gente... faz parte total da nossa construção como pessoa, assim, principalmente amigo, as vivências que a gente tem lá fora. Eu ainda não fui pra fora, mas pretendo. E as amizades que eu tenho, eu fiz amigos na tatu que eu sei que eu vou levar pra vida inteira, sabe? E aí eu comecei a tatuar assim, eu tava em BH, eu morava em BH na época. Aí eu fui falar com o Lobinho que eu queria ser aprendiz dele, começar a tatuar. Aí ele me aceitou como aprendiz, comecei a ser aprendiz dele. Aí eu fui ficando de estúdio em estúdio, até que eu comecei a conseguir me bancar financeiramente. Eu falei, não faz sentido eu estar aqui. Daí eu vim pro Rio. Só que eu já trabalhava no café há um tempo, há uns 3 anos mais ou menos, eu vinha de guest.
trampava aqui, ficava a cada 2 meses, ficava uma semana e voltava para BH. Aí eu comecei a viajar muito para fazer guest. Eu vou muito para São Paulo também. E aí foi uma viagem que eu fiz aleatoriamente, porque eu comecei a fazer guest assim. Eu fiz uma viagem aleatoriamente para cá, pro Rio, que nem foi para tatuar nem nada, eu nunca tinha feito guest. E eu morri de medo, porque tudo que a gente faz a primeira vez a gente fica com medo. E aí um tatuador aleatório de São Paulo veio falar, quando tu vai vir para São Paulo para tatuar? Eu falei, quer saber? Foda-se, vou marcar. Falei, marca aí pra mim. Aí eu marquei guest, tipo assim, nem vá, marca. Aí quando tava chegando perto, que eu tava, caralho, eu tenho que ir para São Paulo. Daí que eu comecei, eu fui correr atrás de cliente, tudo. Aí eu comecei, de São Paulo eu marquei pra cá, depois eu fui... Não, aí eu quis marcar pra Brasília, só que acabou que não deu, porque entrou a pandemia. Mas eu comecei aí São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, São Paulo e BH, no caso, que eu morava lá. E aí, até que uma hora eu comecei a vir fazer agenda no Rio, e falei, cara, eu acho que vou fazer o contrário. Ao invés de eu morar em BH e vir pro Rio de guest, eu vou fazer o contrário. Eu vou morar no Rio e ir de guest pra BH. Daí eu tô fazendo isso. Hoje em dia eu vou... Tá aqui no Rio, tá eu tô amando aqui e assim, tô vivendo o que eu sempre quis, sabe? Por conta da tatu. Bacana demais, a tatu realizando o seu sonho, né? Isso é bacana demais. E assim, e futuro, você imagina, porque assim, você planeja algo pra tatu e tal, pra o seu futuro, ou então, sei lá, tatuar em outro lugar, então começar a viajar? Não, eu quero muito tatuar fora, que eu não fui ainda, mas queria muito ir esse ano, mas não sei se vou conseguir, espero que sim, quem sabe, né? Mas eu tenho muita vontade de ir pra fora. Mas assim, como eu nunca fui pra fora, eu não sei te falar se eu tenho vontade de morar lá fora. Exato. Só que eu sou muito agarrada em praia. Então eu não sei como é que é, tipo, sei lá, se eu iria pra Austrália, por exemplo, se eu fosse morar num lugar, eu moraria lá. Só que eu não sei como que é a cena de tatu lá, vivencialmente, né? Tipo, se eu começar a viver lá, outras... É um cenário muito forte, tatu lá, muito forte. Mas lá é mais tradicional ou eu tô viajando? Mais tradicional como tatu? Não, lá tem uma linguagem de tatu forte, assim, não fui na Austrália não, eu acompanho alguns tatuadores australianos. E eu tenho clientes também que moram na Austrália que falam que a tatu na Austrália é muito forte. Mas eu tenho vontade de tatuar, eu gosto de viajar muito, só que ao mesmo tempo, eu tô cansada um pouco, pra ser bem sincera. Tipo, por mim, meu sonho de consumo agora, ficar pelo menos um mês no Rio de Janeiro, porque, cara, desde que eu me mudei eu tô aqui tem 9 meses, eu não fiquei um mês no Rio. Porque todo mês eu tô viajando. Eu vou muito pra BH, tava indo mais pra BH, fui pra Curitiba agora, comecei a ir pra Curitiba. Meu irmão mora lá. E aí, BH, Curitiba. E Rio, né? Só que tô com saudade de ficar o mês inteiro em casa, porque toda que a galera de BH manda mensagem, quando tu vai vir pra cá, daí eu fico meio que com peso na consciência de não atender a galera lá, porque eu simplesmente vou embora. E aí eu fico voltando pra lá todo mês, mas é canseira, né? Tipo, que tu fica com saudade de casa também, ainda mais que eu tenho minha cachorra lá, eu fico com saudade de dormir com ela. Mas o que eu penso da tatu é isso, é continuar viajando, que eu acho que é uma das coisas mais gostosas que a gente faz na tatu, é a gente poder conhecer gente nova, poder conhecer um monte de gente que a gente nem imaginava conhecer. E ter vivências que a gente não esperava também, nem imaginava. Total. Nossa, assim, esse trem de cultura é muito foda também. E tu vai pegando, né? Cada hora tu pega um pouquinho de cada lugar pra você, né? E até esse cantinho de cada um dentro de você, assim. Eu acho que isso que da tatu que é o mais legal, assim. É você entender que cada canto tem um jeito, né, de cultura, cada pessoa é de um jeito, e eu acho que a gente aprende muito a respeitar por conta da tatu. Então, galera, a gente vai ficando por aqui, mas antes, se você deixa o seu like, vai lá, segue a Pri aqui. Segue nas minhas redes sociais, Priscila Louveira. E é isso, gente. Instagram é Priscila Louveira, e enfim, gente, segue lá, e é isso. Muito obrigado, queria satisfação imensa, tá? Você ter aceitado o nosso convite. Bacana demais. Galera, não se esquece, tá? Não se esquece, é foda. Se inscreve e não se esquece, tá? Agradecer a todo mundo que está presente aqui, todo mundo que ajuda o Tatuagem de Verdade. O Rio de Janeiro está abraçando a gente de uma forma que a gente nem esperava. Todo mundo chegou na convenção da Tatuagem, todo mundo já conhecia o projeto. Bacana demais, as pessoas querendo
participar. Falei, aí você me chama, meu que telefone foda. tá tocando o tempo inteiro. E foi algo feito de coração pra galera mesmo. E é o que estava faltando e a graça é essa, tá? Se inscreve, compartilha o nosso trampo aqui para as pessoas, tatuadores, pra galera que curte tatu também, tá? E ativa as notificações para mais vídeos como esse. E mandar um abração também aqui para o nosso patrocinador, apoiador, amigo. Tem que andar lado a lado, ninguém faz nada sozinho, tá? Taboca Equipamentos. Se você Antes eu esqueci de dar o livro pra ela, Rafa. Isso aqui é um livrinho, um sketchbook Rangel 2014. Ai, que tá? foda, cara. Aí depois você dá uma olhadinha aí, Ai, vou olhar demais. tá certo? Obrigado, Amei, Pri. obrigada, Satisfação amor. imensa. Eu amei. Agora sim, até a próxima semana.